Vamos lá, galera do meu canal. Bom, vamos seguir então para a nossa nona aula, a aula que a gente vai continuar a tratar do Instituto da Propriedade. A gente vai continuar tratando sobre alguns pontos bem relevantes deste importante instituto, diria que o mais importante da nossa cadeira, que é a propriedade. Bom, nós finalizamos a aula passada tratando de uma forma mais ampla das características da propriedade. Só que eu quero iniciar a aula hoje tratando sobre esses pontos de forma mais criteriosa. Vamos esmiuçar ainda mais, dar uma destrinchada nessas 5 características da propriedade. E como característica principal, a gente pode tratar 5. São 5 características principais da propriedade. Ela é complexa, ela é absoluta, perpétua, exclusiva e elástica. Vamos ver cada um desses pontos. O primeiro deles, ela é complexa. Por que a propriedade é complexa? A propriedade ela é complexa porque a gente pode verificar um conjunto de fatores, faculdades, tudo devidamente numerado na lei. A gente consegue verificar uma série de faculdades, de direitos atinentes à propriedade. E todos esses direitos eles são extremamente complexos. A gente tem uma coleção de direitos, de enumerações, de faculdades que podem fazer que o proprietário ele pode gozar, que ele pode usufruir ou até mesmo fluir dessa propriedade. Então, essa é a primeira característica, é a respeito da complexidade da propriedade e todos os seus direitos atinentes. O segundo ponto é absoluto. Por que a propriedade é absoluta? Partimos do princípio que esse sentido que a gente diz de absoluto é mais em relação à oponibilidade. Existe uma oponibilidade erga omnes, ou seja, para toda a sociedade dessa propriedade. O proprietário ele pode fazer o que ele bem entender da sua propriedade. Ele pode aproveitar, ele pode colher os frutos, ele pode usar de sua propriedade como ele bem entender. Todavia, existe uma limitação constitucional e legal. Vocês saberiam me dizer a principal, que é o limite da função social. A propriedade ela é absoluta para o proprietário. Todavia, ele tem que atender à função social dessa propriedade. A terceira característica é a respeito da propriedade ser um direito perpétuo ao proprietário. Por quê? Porque ela não se extingue simplesmente pelo uso. Ela não é consumível. Se o proprietário ele utilizar dessa propriedade, ela não vai sumir. Ela não vai deixar de existir. Ele não vai deixar de ter o direito sobre ela. Essa propriedade vai ser direito dele perpetuamente, de forma ilimitada. Isso pode ser passado de geração para geração. Enquanto ele não dispor dessa propriedade, enquanto ele não perder esse direito, ele vender esse direito, essa propriedade vai continuar sendo dele, de forma ilimitada e perpétua. Nós temos o ponto seguinte, a característica seguinte, que é a característica da exclusividade. A propriedade ela é exclusiva porque apenas o proprietário é quem vai ter esse direito. Somente o proprietário ele tem um direito exclusivo diante dessa propriedade. E eu já traço para vocês, inclusive, uma exceção, que é quando a gente tem o condomínio, que tem vários direitos. A área comum do condomínio tem vários proprietários. É o condomínio em si que é proprietário da área comum. Já da sua propriedade é apenas o proprietário. Por exemplo, diante de um prédio, diante de um condomínio de apartamentos, a área comum, por exemplo, a área de lazer, a área da garagem, da recepção, os corredores, isso tudo é área comum. Isso tudo deve ter esse direito, goza desse direito de propriedade, todos os condôminos, exceto essa parte
do imóvel propriamente dito, a parte interna do apartamento. Isso é apenas do proprietário. E a gente tem também que a propriedade ela é um direito elástico. O que vem a ser isso? Bom, quando a gente fala que a propriedade é um direito elástico, é que ela pode ser distendida e contraída para a formação de novos direitos reais sem perder a sua essência. O que vem a ser isso? Vamos destrinchar um pouquinho mais. Eu vou trazer para vocês um exemplo. E o exemplo é o seguinte: quando houver um ajuste de vontade, um ajuste no sentido de que se possa conceder um usufruto de algumas características da propriedade. Vamos dizer, a título de exemplo, o uso e a fruição e gozo. Então, se você transferir, se você, por mais que seja por um tempo correto, por um prazo fixado, essa propriedade, essa usufruto e essa fruição vai ser dessa pessoa que receber o usufruto, que é o usufrutuário. E esse usufrutuário ele vai poder utilizar, vai poder usar, colher o usufruto, fazer essa fruição, desde que atenda os limites que lhe foram pactuados, os limites que lhes foram ajustados nessa vontade. E quando finalizar esse prazo que lhe foi concedido, esses direitos, essas características que antes possuía para uma outra pessoa, vai voltar para o proprietário. Ou seja, ele tem esse movimento, ele foi, ele voltou. Ele é algo elástico, ele distendeu, ele foi objeto de uma outra pessoa como titular e voltou a ser agora do proprietário. E isso não fez com que o proprietário perdesse o direito sobre a propriedade. Pelo contrário, ele teve essa dilatação e depois o retornou. Bom, são essas as características da propriedade. Queria combinar com vocês. Se tiver qualquer dúvida, pessoal, vocês já têm o meu WhatsApp, vocês já têm o meu e-mail, a gente tem o Moodle e toda disciplina, toda aula que eu lançar no Moodle, eu vou abrir também um tópico, que é o tópico do fórum. Sintam-se à vontade também para falar qualquer dúvida, para trazer qualquer exemplo, para a gente conseguir trazer alguma discussão. Aquela discussão que a gente tem normalmente na sala de aula, se vocês quiserem trazer para esse ambiente, vai ser super bem recebido. E vocês também podem colocar qualquer eventual dúvida aqui no comentário do YouTube, que na medida do possível eu vou tentar satisfazer as dúvidas de todo mundo, tá bom? Bom, vamos agora para o nosso segundo ponto da aula, para o nosso segundo tópico da aula de hoje, que é a respeito da extensão da propriedade. A propriedade, a gente tem o artigo 1229, que diz que a propriedade ela abrange todo o espaço aéreo e o subsolo, correspondente à altura e profundidade úteis para o seu exercício, não podendo o proprietário opor as atividades que lhe sejam realizadas por terceiros, à altura ou propriedade tais que não lhe tenham interesse legítimo em impedi-la. O que é isso, pessoal? Através do artigo 1229, que eu coloco na tela agora, que diz que o proprietário ele vai poder ter direito sobre o espaço aéreo e sobre o subsolo correspondente, desde que ele faça o exercício dessa utilização, seja do subsolo ou seja do espaço aéreo. Mas se porventura for necessário a utilização por um terceiro e não é objeto de exercício do proprietário, essa propriedade então pode ser feita. Vou trazer um exemplo para vocês. Essas guias de sustentação de prédios que vão até o subsolo, vão profundamente, algumas elas são na vertical, outras elas já abrem como se fosse uma raiz. E se porventura entrar no terreno vizinho, isso não pode ser objeto de oposição pelo esse proprietário.
claro, se isso não impactar na propriedade dele, se não entrar e impedir qualquer dos elementos constitutivos dessa propriedade. Então, se porventura for necessário que um terceiro utilize a altura ou a profundidade e ele tiver qualquer legitimidade para isso, ou o proprietário puder impedir no sentido de que isso está o prejudicando, aí sim haverá essa discussão. Eu trago para vocês também aqui um pensamento de Maria Helena Diniz, que ela diz: não pode impedir que o avião passe sobre a sua casa ou a colocação de cabos aéreos de energia elétrica, ou ainda que perfurem o subsolo para a instalação de condutos subterrâneos de serviço de utilidade pública ou de metrô, pois não tem nenhum interesse em impugnar a realização de trabalhos que se efetuem a uma certa altura e profundidade, tal que acarrete risco à sua segurança. Então, o que se tem é que a pessoa ela pode utilizar do espaço aéreo, pode utilizar do seu subsolo, mas ela tem que haver o exercício disso. Caso contrário, se for de necessidade de um terceiro, esse terceiro vai poder utilizar, porque o proprietário não está fazendo uso desse exercício, ele não está utilizando desse direito que lhe é cabível. E também cabe a discussão aqui se for um serviço essencial, tal como Maria Helena Diniz diz, quando é uma metrô. Se houver instalação do metrô, se houver necessidade de construção do metrô nessa parte subsolo. Bom, a gente nem discute qual é a relevância de um metrô para uma cidade. Ele impacta na vida de toda essa sociedade ao ponto de facilitar essa locomoção dos membros dessa sociedade. Então, esse interesse público ele é bem maior do que o interesse privado. Então, para isso, a gente pode discutir que esse proprietário ele vai ter que ceder esse direito, esse espaço do subsolo dele. E Maria Helena Diniz ela também cita o artigo 1286. Vamos dar uma lida? Mediante recebimento de indenização que atenda também a desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviço de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. Então, pessoal, se esse proprietário ele tiver um terceiro utilizando desse direito que lhe é cabível, evidentemente que ele merece uma indenização por isso. E isso é discutido e muitas vezes tem que ir para a via judicial para que se procure um perito para ele arbitrar, para ele fazer uma avaliação desse prejuízo, dessa extensão desse dano, dessa extensão dessa tolerância que o proprietário está tendo perante a sua propriedade para esses terceiros. Certo? Então trouxe aqui para vocês 2 artigos importantes que vocês devem verificar a respeito da extensão dessa propriedade. E eu trago também para vocês uma discussão a respeito da propriedade do solo. Por quê? Porque é bem interessante a gente ter isso em mente, porque às vezes a nossa propriedade, e eu espero que na de vocês tenham, pode haver jazida, minas ou qualquer outros recursos minerais e até mesmo potenciais de energia hidráulica, que isso valorize a sua propriedade, que isso impacte no sentido de que eu vou poder operar, eu vou poder atender essa minha necessidade no sentido de que eu quero fazer essa exploração, eu quero tirar esses recursos minerais da minha propriedade. Então, para isso, eu gostaria de utilizá-lo da melhor forma possível. Então, o que se discute através do artigo 1230 é que esse direito
essa extensão dessa propriedade não abrange jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Porque, para isso, pessoal, a gente tem a ideia de que quem detém esse direito de exploração é a União. Então, eu trago até para vocês o artigo 176 da nossa Constituição, que vai respaldar esse pensamento, que diz: as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulico constituem propriedade distinta da do solo e efeito de exploração e aproveitamento pertence à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto de lavra. E aqui, pessoal, a gente também discute a respeito de indenização, tá bom? Por mais que caiba à União fazer essa exploração, fazer essa lavra, o proprietário, evidentemente, que ele vai ter direito a uma indenização.